Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho do jogo do Inter ontem, né? Ontem o Inter foi eliminado pelo Flamengo pela Copa Libertadores da América, com uma derrota de 2-0 no Beira-Rio. Gols de Arrascaeta e Pedro. No agregado 3-0, contando a derrota do Maracanã. Eu achei que o pior da noite de ontem seria a derrota, né? O jogo fiasquento que o Inter fez. Ou talvez a chuva de papel picado, né, antes do apito inicial, que atrasou o jogo em mais de 20 minutos, esfriando o torcedor que estava dando show nas arquibancadas. Mas eu estava enganado. O pior ainda estava por vir. Foram as entrevistas do Roger Machado e a cereja do bolo, a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Mas antes de falar dessas entrevistas, eu quero falar um pouquinho do jogo, da nossa eliminação. Porque, assim, ser eliminado pelo Flamengo não é motivo de desespero. Os caras têm um ótimo time, um excelente grupo, talvez o melhor do continente, né? E todo torcedor colorado sabia que era uma tarefa complicada. Ponto. Agora, a forma como fomos eliminados, do jeito que nós jogamos as duas partidas, isso sim é motivo de preocupação. O Flamengo, do Felipe Luiz, ele joga o tempo todo tentando se impor, pressionando os adversários, recuperando a bola rápido, né? No perde pressiona, mantendo a posse para encontrar espaços. E tudo que não se pode fazer contra um time assim é deixar ele confortável em campo. Com espaço para trocar passes, para pensar o jogo, para lançar, para infiltrar. Contra um time de qualidade, é preciso diminuir espaços, marcar muito, não deixar o time pensar. É isso, não deixar o time respirar. Tudo que o Inter não fez em 180 minutos. Quando se joga contra um time de qualidade, que tem mais qualidade, é preciso tentar igualar na vontade, correndo mais, querendo mais, dividindo mais, sendo mais organizado. Nos dois jogos, o que a gente viu foi um Flamengo marcando mais o Inter o tempo todo, os 180 minutos, passando por cima, tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente, animicamente. E a gente tem que levar algumas coisas em consideração. O Inter pegou na Copa do Brasil e na Libertadores adversários que jogavam o Mundial de Clubes, que jogaram o Mundial de Clubes. E nesse período, o grupo do Inter teve férias, pôde descansar, voltou, teve uma intertemporada, pôde treinar, pôde recuperar os jogadores machucados. Enquanto isso, os jogadores de Fluminense e Flamengo estavam jogando o Mundial, sem descanso. O que a gente viu ontem, além do atropelo técnico, né, e do atropelo tático, foi um atropelo físico. E com um detalhe que vale a pena ressaltar. Domingo tivemos Inter e Flamengo, né? E o Inter jogou com os reservas. Os titulares ficaram descansando para o jogo de ontem. E mesmo assim, o que se viu no Beira-Rio ontem foi um time sem força, perdendo a maioria das disputas físicas, perdendo a maioria das divididas, sem competir. É incrível como o Inter corre pouco, marca menos ainda e não consegue aproveitar nem bola parada. Em 180 minutos, o Inter não pressionou o adversário com a bola, não fez o perde-pressiona, só cercou, na verdade não marcou ninguém. É um time que fica cercando e torcendo para o adversário errar. E quando o Flamengo errou e o Inter teve a posse de bola, não conseguiu trocar 4 passes. Uma pobreza, assim, sem conseguir trocar 4 passes. Vimos um time de qualidade e organizado, no caso o Flamengo, contra um amontoado, que não tinha a menor noção do que fazer dentro de campo. Uma total falência coletiva, sem estratégia, sem tática, sem nada. E isso se refletiu nos números, né? Além do 3-0, né, agregado, né, que poderia ter sido mais, a gente viu o goleiro do Flamengo, Rossi, como um mero espectador de luxo dentro do campo, sem fazer uma única grande defesa em 180 minutos. No primeiro jogo do Maracanã,
se viu os problemas de espaço que o Inter dava, principalmente nas laterais, que o Flamengo atacava o tempo todo, nas costas do Bernabé, nas costas do Aguirre, e o domínio do meio campo, né? Um domínio que ocorria porque ali existia um domínio também, um domínio além de técnico, matemático, faltava gente no meio campo. E o Roger teve a oportunidade de corrigir isso, de corrigir e testar isso, testar algo diferente, porque no domingo a gente teve o jogo contra o Flamengo no Brasileirão. E pasmem, ele não fez isso. Eu não fui contra a escalação de reservas contra o Flamengo domingo. Até achei que seria interessante mesmo. Eu acho que era isso que tinha que ser feito. Mas deveria ser usado aquele jogo para testar algumas coisas que não deram certo no jogo lá, do primeiro jogo do Maracanã da Libertadores. Tipo, proteger os laterais, povoar o meio campo. Essas coisas, equilibrar para surpreender o Felipe Luiz. Mas pro meu desespero, o Inter foi pro jogo de domingo, né, pelo Brasileirão contra o Flamengo, num absurdo 4-2-4. Sendo que esses dois do meio campo eram o Bruno Henrique e o Richard. Não tem como dar certo. Ontem, vimos os mesmos erros. Não teve correção. Os laterais ofensivos expostos, o meio campo aberto e sem nenhuma mecânica de jogo, sem nenhum jogo coletivo. Será? Aí eu faço uma pergunta. Será que não seria melhor ter arriscado, entrar com 3 zagueiros, proteger os laterais, povoar o meio campo, né? Entrar com o meio campo lá com Luiz Otávio, com Maia, com Alan Rodrigues, Alan Patrick, Tabata e só o Matias lá na frente, com os 2 laterais fazendo, né, a função que seria dos extremos, porque era preciso rechear o meio campo, tentar dificultar a construção do Flamengo, avançar a marcação um pouco, pressionar o cara com a bola. De que adianta jogar com o Wesley em má fase, de sem espaço para atacar, porque o Inter ficava pouco com a bola. Ele foi uma figura nula em campo. O Bernabé mais uma vez exposto, tomando bola nas costas, não conseguia defender nem atacar. E aí tem mais um grande erro, né, da noite de ontem. Um absurdo, na verdade. O Luiz Otávio, que é um jogador que mostra qualidade, é um jogador jovem, que pode correr, que pode marcar, sobrou do banco pro Richard. Se a gente pegar o Inter de 2019, que era um time pior que esse, e mais barato, disputou mais contra o Flamengo, competiu mais que esse de 2025. E aquele Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, era tão bom quanto esse. Então, não tem muita desculpa. O Inter foi ridículo nesses 2 jogos. E aí vou passar para as entrevistas, né? O que vimos nas entrevistas é preocupante. O Roger foi para a entrevista e sem a certeza de que permaneceria, né? Pelo menos foi a impressão que passou. Foi uma entrevista de alguém resignado, alguém que parecia ter chegado no seu limite, que não conseguiu explicar os motivos da eliminação, não sabia o porquê que o Inter jogou tão pouco. Se resumiu a dizer que o adversário foi melhor, que o adversário foi superior e que mereceu classificar. Zero indignação, sem explicar porque o time não conseguiu jogar nesses 2 jogos. Totalmente perdido. Totalmente perdido. Um treinador perdido. Preocupante. E aí veio a cereja do bolo. A cereja do bolo é a entrevista patética do presidente Alessandro Barcelos. Patética. O Barcelos não parecia abalado pela eliminação. A impressão que deu foi que era algo esperado, protocolar, que não tinha como passar, que nunca foi possível sonhar com a classificação. Essa foi a impressão que passou. Falou de uma diferença gigantesca de qualidade. E aí, sim, eu estava meio atordoado ainda pela eliminação, e já era quase 1 da manhã, eu acho, era por aí. Então, eu posso até estar enganado, mas eu acho que eu escutei essa expressão, gigantesca diferença de qualidade. E me pegou muito isso aí. Como vai chegar no grupo isso? Isso foi falado nos microfones, abertamente.
E aí usou aquela desculpa, né, a desculpa da diferença financeira, a enorme diferença financeira, e que isso teria sido determinante para a eliminação, que o Flamengo tem mais dinheiro e que era normal, né, a eliminação, porque o Inter tem menos dinheiro. Fiquei pensando assim, se o Fernando Carvalho, o Abel Braga e aquele grupo de jogadores de 2006 tivesse esse tipo de pensamento, o Inter nunca teria vencido o Barcelona, não teria nem chegado ao Mundial. Essa desculpa de diferença financeira, que existe, tá? Eu não estou negando que ela existe sim, e é importante essa diferença, mas ela não é determinante. É isso que tem que entender, ela não é determinante. Se essa desculpa da diferença financeira serve para a eliminação para o Flamengo, que tem mais dinheiro, que é mais rico, ela deveria ser lembrada quando o Inter do presidente Barcelos foi eliminado pelo Globo na Copa do Brasil. Ali existia um abismo financeiro muito maior que Inter e Flamengo. O pobre Globo eliminando o rico Inter. Então, a diferença financeira ela é importante, mas ela não é determinante. Assim, não usa a desculpa do dinheiro, presidente Barcelos. Porque quem tem pouco dinheiro cuida melhor do pouco que tem. E o Inter não faz isso. O Inter contrata jogadores ruins e isso custa caro. O Inter deixa de usar jogadores da base para colocar esses jogadores ruins contratados e isto custa caro, esportivamente e financeiramente. Né? E vamos ser sinceros, esse grupo do Inter de 2025 não é um grupo barato, é um grupo caro. Está longe de ser um grupo barato. Mas assim, gente, eu não acredito em mágica, tá? Em solução mágica, eu não acredito que alguém chegue aqui, coloque um caminhão de dinheiro, despeje dinheiro no clube, que tudo vai ser resolvido e vamos voltar aos grandes títulos. Eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalho, eu acredito em processos. Tudo que o senhor Alessandro Barcelos prometeu nas duas campanhas e pouco cumpriu. Se o presidente Barcelos cumprisse 50% do que ele prometeu nas duas eleições, o Inter não estaria passando por esse momento delicado. Eu tenho certeza disso. A gente já teria dado vários passos, né, adiante para um futuro melhor, mais saudável financeiramente, mas infelizmente a gente está presenciando aquela velha máxima, né, do façam o que eu digo, no caso que eu prometo, né, mas não façam o que eu faço, né. Então e aí a gente chegou nessa pobreza que foi essa eliminação do Inter para o Flamengo. Repito, não pela eliminação, mas pelo jeito que foram os dois jogos, né. Agora, juntar os cacos e fazer a melhor campanha possível no Brasileirão. E de preferência, quando chegar ali nos 45 pontos, 46, já escapando, né, de qualquer possibilidade de rebaixamento, pensar e projetar 2026, colocando jogadores jovens e projetando 2016 e 2026 com menos erros, né? Menos erros e mais atitude. É o que a gente espera. Sábado tem jogo contra o Cruzeiro e espero que seja retomada das nossas vitórias e de um bom futebol. Um abraço.